1835 até adiante, vultos como Antônio Barbosa de Godóis, Barros Vasconcelos, Henriques Leal, Augusto Olímpio de Castro, Viveiros de Castro, Estevão Rafael de Carvalho, Fábio Alexandrino, Felipe Franco de Sá, Francisco de Paula Duarte, Sotero dos Reis, Frederico Magno de Abranches, Gentil Braga, João Francisco Lisboa, né, foi um grande parlamentar, um grande tribuno, um homem que se esforçou demais para que o Maranhão pudesse ter uma nova configuração nesse período, José da Silva Maia, José Joaquim Tavares Belfort, José Ribeiro Amaral e Luiz Antônio Vieira da Silva. Então, só foi essa Constituição que foi até os anos de 1889. Ela foi de 1835, de 1889, com os mandatos dos deputados provinciais de 2 anos, não era de 4, né? E essa Assembleia era formada exatamente em torno de 2 partidos. O Partido Liberal, que também é chamado de Bentivis, e o Partido Conservador, que eram os cabanos. E era em função desses 2 partidos que o trono, que a coroa, que o imperador designava as pessoas que governavam o Maranhão, os presidentes de províncias, como naquela época. Esses presidentes eram designados em função desses 2 partidos. Se um partido, né, estava em maioria, o imperador mudava o presidente, colocava daquele partido. Então, essa alternância de poder nessa época no Maranhão foi uma coisa altamente desastrosa para nós, não é? E que levou, tanto Mário Meirelles, naquele livro dele, História do Maranhão, ele faz um levantamento, só para que vocês possam ter ideia, não foi durante todos esses 60 anos, não, durante uns 40 anos desse período imperial, o Maranhão teve 92 presidentes de província. Como é que um estado desse poderia ser governado, ser administrado, com uma mudança quase que diária dos seus presidentes de províncias, que eles orbitavam exatamente em função dessas 2 forças que comandavam o Maranhão. Os liberais, né, que tinham já mais ideias republicanas, e os conservadores, que apoiavam integralmente a monarquia. Então, esse não foi um período muito pródigo para o Maranhão, embora a gente tivesse alguns avanços. Bom, então, esse período, que é o período do Império, esse período também terá um fim, e esse fim se dá mais ou menos não, quando o Brasil chega aos anos de 1890. E por que isso? Porque a figura do imperador, a figura de Dom João, que já não era mais Dom Pedro, né, já era Dom João, já era Dom Pedro I, né, porque ele já havia assumido, ele já não era, a maioridade dele já havia conseguido, e ele passou a governar, administrar o país, né, a coroa a coroa do Brasil estava na mão dele. Então, era esse homem exatamente que ainda estava no poder, mas era um homem brilhante, inteligente, e realmente o Brasil deve muito a ele, né? Porque não só Portugal, embora o Brasil vivesse na colônia, né, tanto Dom João VI, do pai dele, como os 2 Dom Pedros que governaram esse país, tiveram uma grande felicidade de fazer com que esse Brasil, com essa dimensão continental que tem, ele não chegasse a ser dividido, né? Ele não chegasse a se transformar como o resto dos países da América Latina, que se dividiram nessa colcha de retalho. E é por isso que nos outros países da América Latina houve realmente muito mais lutas e batalhas do que nós. Portugal teve essa grande vantagem para nós. Ele conseguiu exatamente unificar esse país. Ele não conseguiu que esse país se dividisse. Nós tínhamos províncias, mas não tínhamos ainda estados independentes. E isso, na América do Sul, isso foi muito prejudicial à independência e ao processo democrático. E lá também, então, o que aconteceu? Como Dom Pedro II já estava na sua fragilidade, já estava com 60 e poucos anos, e quem tinha 60 e poucos anos naquela época já não era como nos dias de hoje, né, que a gente está com 80 anos aí, né, doutor Celso Coutinho? E a gente está em plena forma física e técnica, como o Celso, que está ali me ouvindo. Mas 60 anos naquela época, o Dom Pedro II já mostrava certas
fraquezas, certas debilidades. Então, os militares, que eram grande parte republicanos e que já estavam pensando na república, imaginavam muito se o poder saísse das mãos de Dom Pedro II e passasse para a filha dele, que era a sucessora do trono, que era a princesa Isabel. E eles tinham um temor muito grande de que esse poder, nas mãos da princesa Isabel, terminasse nas mãos do marido dela, que era o Conde D, um francês, que não tinha nada a ver com o Brasil. Então, isso atemorizava muito os republicanos já daquela época e, sobretudo, o exército, né? Então, essas forças todas que já lutavam pela República, desde o começo do Império, não pense que desde o começo do Império só havia monarquista, não. Republicanos também já vinham, desde aquela época, lutando para que o Brasil pudesse um dia ser república. E foi com esse desiderato que juntaram-se essas forças, as forças militares, as forças republicanas, e até mesmo os fazendeiros, que era a força econômica do regime imperial, ficaram, até os fazendeiros, os agricultores, os donos, os proprietários de terras no Brasil, ficaram realmente contra o imperador. Por quê? Porque o imperador prometeu de que, com a abolição dos escravos, eles recebiam indenização. E o governo enganou, não pagou indenização nenhuma. Então, eles ficaram também contra o Dom Pedro II. Então, essas forças todas se juntaram, se uniram, e foram elas que deram sustentação a esse movimento que fez com que a República fosse proclamada no Brasil. E aí se diz que, naquele momento, o Brasil, o povo brasileiro, não estava nem preparado para receber essa República. Tem um autor de um livro que diz que, realmente, o povo brasileiro assistiu, né, à chegada da República de modo bestializado, porque não estava sabendo nem o que estava acontecendo nas entranhas daqueles que conspiravam pela mudança da monarquia pela República, certo? Então, foi esse o governo que chegou ao Brasil e que fez com que, no bojo dele, surgisse uma nova Carta Magna do país. No Maranhão, a notícia da proclamação da República chegou por um telegrama dirigido a Paula Duarte. Para vocês verem, para saberem como no Maranhão o movimento republicano era tão pequeno, que em São Luís praticamente não existia nada de movimento, de líderes republicanos. Só existia um cidadão aqui chamado Paula Duarte. Ele é quem fazia, às vezes, né, encenava de republicano e fazia algumas agitações. Mas sabem os senhores quais eram os municípios que mais lutavam no Maranhão, que mais aderiram, que mais tinham, inclusive, um jornal que propagava naquela região do Maranhão a República? Era Barra do Corda, aquela região de São João dos Patos, Pastos Bons, né, Grajaú, por ali é que realmente florescia realmente o movimento republicano. Portanto, aqui em São Luís, essa notícia chegou no dia seguinte. E o que fez? 3 dias depois de chegada dessa comunicação, o comandante do batalhão de infantaria, que na época não era 24º Batalhão de Caçadores, o major João Luiz Tavares, recebeu o governo do desembargador Tito Augusto Pereira, que era o último presidente nomeado pelo Dom Pedro I. E esse coronel, esse comandante de infantaria, aliás, o major João Luiz Terro, o que ele fez? Para que ele não ficasse com esse peso na mão muito grande, o que ele fez? Muito inteligentemente, ele organizou uma junta governativa para que fosse governar o Maranhão. Então, de acordo agora com o decreto número 1 do artigo 2º do governo central, do governo já republicano, que tinha à frente o Marechal Deodoro, que todo mundo sabe no Brasil, que o Marechal Deodoro assumiu aquele papel de proclamar da República à força, que ele estava até doente, e ele até se recusava a isso, porque ele era muito amigo de Dom Pedro I, e ele não queria assumir, não queria cair com aquela carapuça. Ele fez tudo para não ser o proclamador da República, mas os militares, o exército bateu nas costas dele, e ele, mesmo doente, foi para o campo de Santana e proclamou a República, né? E ele, então, foi ser o novo dirigente, o novo presidente do país, e que o país não passou mais a ser província, passou a ser Estado. Os presidentes não eram mais imperadores,
passaram, os governantes não eram mais imperadores, passaram a ser presidentes das repúblicas, os presidentes de províncias, das províncias não eram mais, eram governadores, certo? Enfim, uma série de mudanças que tornou o Brasil um país, em vez de ser um país unitário, como na época da República, um país centralizado, passou a ser um país descentralizado, ou um país federal. Né? País federal, isso, é um país descentralizado, que é dividido em Estados-membros, tendo como fulcro central o poder da União. Então, de acordo com esse decreto, também foram extintas essas assembleias legislativas que foram criadas em 1885. Todas elas foram de rodão. E os governadores foram nomeados pelo chefe do governo provisório, pelo governo da República, então. O primeiro governador nomeado no Maranhão foi um bacharel chamado Pedro Tavares. E esse sujeito entrou no governo tão atabalhadamente, tão assim, querendo fazer tanta coisa, que ele cometeu os maiores desatinos possíveis. Primeiro, ele anulou todos os atos da junta provisória, do próprio presidente Deodoro, porque naquela época o presidente, né, as leis dele no país vigiam também nos estados. Então, ele anulou todas essas leis do governo provisório e cometeu uma insanidade terrível, porque vocês sabem que na época do Império, a igreja era umbilicalmente ligada ao Estado, ao governo. O governo é que pagava padre, é que pagava todas essas despesas. Os padres eram como se fossem verdadeiros servidores do governo, do Estado, da província, né? Então, por que esse cidadão aqui no Maranhão chegou ao governo sem ter a menor atribuição para isso? Ele fez um decreto, né, separando a igreja do Estado. Isso, meus caros deputados, meus caros amigos, isso foi olha o Maranhão causando o primeiro rebu, a primeira confusão na República foi organizada, foi realizada pelo governador do Estado do Maranhão. Isso deu panos para a manga, porque a igreja não se conformou com isso, resolveu apelar, resolveu fazer memoriais ao presidente Deodoro, aos ministros de Estado, que não se conformava, porque aquilo não era matéria da alçada do Estado, de governador, era a alçada do presidente da República, só uma nova Constituição fazer isso. E os ministros Rui Barbosa e outros ministros do governo, do novo governo, mandaram ele entregar o governo, mandaram ele se retirar, e ele não quis se retirar de jeito nenhum. Nem o presidente Deodoro da Fonseca, ele até certo ponto relutou. Foi preciso que o Deodoro convocasse as tropas para dizer ou ele entrega o governo ou ele é destituído e preso. Foi aí que ele resolveu entregar o governo, né? Então, esse cara fez misérias aqui no Maranhão. Aprovada a nova Carta Constitucional do Brasil Republicano, seu artigo 63 estabelecia que cada artigo fosse redigido pela Constituição e pelas leis que adotar, respeitado, contudo, os direitos constitucionais da União. Um decreto do presidente Deodoro da Fonseca mandava que os governadores dos estados, não mais presidentes de províncias, convocassem as assembleias legislativas para a realização das eleições e abertura dos trabalhos legislativos. Em março de 91, realizadas as eleições, e foram eleitos não mais 28, como na época do Império, mas 30 deputados constituintes que faziam parte dos partidos Constitucional, Nacional e Republicano. A 4 de julho de 91, os deputados aprovam e promulgam a nova Constituição, estabelecendo que o Poder Legislativo teria agora o nome de Congresso do Estado, não era mais Assembleia Legislativa do deputado Arnaldo Melo, já era Congresso do Estado. Como a composição, isso aqui é muito importante, que pouca gente sabe disso, como a composição bicameralista. Quer dizer, no Maranhão, os estados federados passariam a ter estados e Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e Senado. Então, eram 20 deputados e 15 senadores com mandato de 2 anos. Quer dizer, e nós chegamos a eleger deputados e senadores. Quer dizer, os senadores eram eleitos, né, de modo bem apurado. Então, o Congresso do Estado, ainda quando dava os seus primeiros passos, esse novo Congresso do Estado, surge uma coisa imponderável no país. Em 3 de novembro de 1891, o Marechal Deodoro
dissolve, porque esse congresso que foi organizado, né, por ele, esse congresso começa a bater de frente, né, com ele, presidente da República. O Deodoro queria ter poder também forte e não conseguia, porque o congresso queria um pouco manietar as suas competências, o seu poder. Então, começou a haver atritos, conflitos entre o Congresso e o presidente da República, que era o Marechal Deodoro. E começou a ser observado que o Marechal Deodoro estava querendo se perpetuar no poder também. Ele que foi contrariado, proclamou a República, já chegou no governo e já estava gostando da coisa, que também já não queria sair. E foi preciso o quê? Que se insurgisse contra isso o vice-presidente, que era o outro marechal chamado Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto se juntou também com o exército, né, e com as forças que estavam orbitando no país, e terminaram fazendo com que o Marechal Deodoro renunciasse o mandato, e o Floriano que passasse a ser o novo presidente da República. Com isso, com Floriano no poder, uma nova junta governativa assume o governo do Maranhão e dissolve também o Congresso do Estado. Quer dizer, aquele Congresso do Estado que foi feito em 1835 também foi dissolvido, né, pela nova junta governativa do Maranhão. E estabelece as novas eleições para outra eleição, de 4 de março de 82, a ser realizada em 5 de maio, para reexaminar a Constituição do Estado. Eles, os novos constituintes, fizeram a revisão da Constituinte de 8 de junho de 82, e esta nova Constituição foi promulgada em 28 de julho de 1892. Foi aí, então, que o Maranhão passou a ter a sua nova Constituição, em 8 de julho de 1892, que eles fizeram muitas modificações, inclusive acabaram com aquele sistema bicameral. Não existia mais Assembleia Legislativa e Câmara e Senado, né? Era só uma composição, era só a Assembleia Legislativa, né? Bom, nesse período também, esse período desse Congresso do Estado, ele vai de 1889 até 1930. Quer dizer, nós tivemos mais ou menos uns 40, não chegou a 50 anos, em que essa Assembleia Legislativa teve a sua prevalência dentro da estrutura de poder no Maranhão, né? Mas eu não quero dizer com isso que isso não tivesse havido, nesse período, algumas turbulências no Legislativo do Maranhão, em pleno florescer desse novo Congresso do Estado e dessa nova Constituição que passou a ter. Em 19 de fevereiro de 1908, chega ao Congresso um pedido de licença do governador Benedito Leite para se ausentar do país. Benedito Leite era o governador nessa época do país. E ele pede licença, ele estava com uma enfermidade muito grande, não se sabe o que ele era. Naquela época, ninguém podia diagnosticar se era câncer ou não, ou qualquer outra doença hoje tão perniciosa, mas sei que no Brasil não havia meio de curá-la. E então ele foi para a França nessa época, né? E ele transmitiu o governo, naquela época também, me esqueci